Minha reação à declaração do outro de que ele pode, sob certas circunstâncias, me matar. Entrada do 25º dia do 7º mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. Escapei por pouco. Quase contei ao outro sobre o profeta. E então, ele, o outro, teria dito: Por que você falou com uma pessoa desconhecida se me prometeu que não falaria? Não imaginou que poderia ser o 16? E o que eu teria respondido? Pois, imaginei. Sim, que era o 16 quando falei com o profeta. Quebrei minha promessa. Não tenho desculpas para isso. Graças à casa, não contei nada. Na melhor das hipóteses, o outro teria pensado que eu não era uma pessoa confiável. Na pior das hipóteses, a revelação o deixaria ainda mais inclinado a me matar. Mesmo assim, não posso deixar de pensar que se a situação fosse oposta, e se a sanidade do outro é que estivesse ameaçada por 16, eu não recorreria à opção de matá-lo tão depressa. Para ser sincero, não acho que desejaria matá-lo. Essa ideia é abominável para mim. Eu com certeza tentaria outras coisas antes, como buscar um tratamento para a loucura dele. Mas o outro é de caráter bastante inflexível. Eu não iria tão longe a ponto de dizer que é uma falha, mas é uma tendência definida. Mudo minha aparência em antecipação à chegada de 16. Entrada do primeiro dia do 8º mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. Neste momento, estou treinando me esconder de 16. Imagine, digo a mim mesmo, se você acabou de ver alguém, 16, no 23º salão do Sudeste. Esconda-se agora. Então corro depressa e em silêncio até uma parede e salto para a lacuna entre duas estátuas e me enfio ali e permaneço imóvel e calado. Ontem, um abutre voou até o salão onde eu estava escondido em busca de aves menores para comer. Percorreu todo o espaço e empoleirou-se na estátua de um homem com um menino mapeando estrelas. Permaneceu ali por meia hora, mas não me notou. Mi- Minhas roupas são perfeitas para camuflagem. Quando eu era mais jovem, minhas camisas e calças eram de várias cores: azul, preto, branco, cinza, marrom oliva. Uma das camisas tinha um tom vermelho cereja muito bonito, mas todas desbotaram para meros fantasmas de cores. Todas agora são de um cinza indefinido e indistinguível, que desaparece nos tons de cinza e branco das estátuas de mármore. Meu cabelo, no entanto, é outro problema. Com o passar dos anos, ficou mais longo e eu entrelacei a coisas bonitas que encontrei ou produzi conchas, contas de coral, pérolas, pedrinhas e espinhas de peixe, das mais interessantes. Muitos desses pequenos enfeites são luminosos, brilhantes e têm cores que chamam a atenção. Todos chocalham quando ando ou corro. Então, na semana passada, passei uma tarde desembaraçando tudo. Foi difícil e, às vezes, doloroso. Guardei meus enfeites na linda caixa de polvo que antes continha meus sapatos. Quando 16 retornar aos próprios salões, pretendo colocá-los de volta. Sinto-me estranhamente nu sem eles. O índice. Entrada do 8º dia do 8º mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. É meu costume indexar minhas entradas de diário a cada 2 semanas, mais ou menos. Acho que é mais eficiente do que as indexar assim que escrevo. Depois de algum tempo, é mais fácil separar o importante do efêmero. Esta manhã, me sentei de pernas cruzadas no chão do segundo salão do norte com meu diário e o índice. Muita coisa aconteceu desde a última vez que executei esta tarefa. Incluí uma entrada no índice. Profeta. Aparição do Diário número 10. Páginas 148 e 152. Incluí outra entrada. Profecias relativas à vinda de 16. Diário número 10, páginas 151 a 152. Então, reli o que o profeta havia dito sobre as identidades dos mortos e incluiu uma entrada. Mortos. O... Mortos. Os. Alguns nomes provisórios para. Diário número 10, páginas 149 e 152. Comecei a incluir entradas para os nomes individuais. Sob a letra I, escrevi:
Italiano, belo jovem. Diário número 10, página 149. Eu estava em meio à escrita do nome de Stan Ovenden, sob a letra O, quando meu olhar foi atraído por uma entrada anterior. Ovenden Stanley, aluno de Lawrence Arns Sales. Diário número 21, página 154. Ver também o desaparecimento de Maurizio Giussani. Diário número 21, páginas 186 a 187. Fiquei chocado. Ali estava ele, Stanley Ovenden, já no índice. No entanto, o nome, quando o profeta o mencionou, não me pareceu em nada familiar. Li a entrada do índice mais uma vez. Congelei. Eu soube assim que olhei para ele, que havia algo muito estranho ali. Mas o estranho era tão estranho, tão completamente incompreensível, que achei difícil ordenar pensamentos coerentes a respeito. Conseguia ver a estranheza com meus olhos, mas não era capaz de pensar nela com meu cérebro. Diário número 21. Eu havia escrito o diário número 21. Por que diabos fizera isso? Não fazia sentido algum. O diário que estou escrevendo agora é, como já expliquei, o diário número 10. Não há diário número 21. Não poderia ter existido um diário número 21. O que significava aquilo? Passei os olhos pelo restante da página. A maioria das entradas sob a letra O eram acerca do outro. Havia muitas delas, o que é esperado tendo em vista que ele é o único outro ser humano além de mim. E, claro, do profeta e de 16, mas sei muito pouco sobre os dois. Vi que havia entradas anteriores sobre outros assuntos. Eram tão esquisitas quanto a entrada sobre Stanley Ovenden. À medida que prestavam atenção nelas, eu experimentava a mesma relutância em registrar o que meus olhos viam. Mesmo assim, forcei-os a ver, forcei minha mente a pensar naquilo. Orkney, planejamento para o verão de 2002, diário número 3, página 11 a 15 e 20 a 28. Orkney, escavação arqueológica, diário número 3, páginas 30 a 39 e 47 a 51. Orkney, Ness de Brodgar, diário número 3, páginas 40 a 47. Observacional, incerteza. Diário número 5, páginas 134 a 135. O'Keefe, Geórgia. Exposição. Diário número 11, páginas 91 a 95. Outsider. Psiquiatria. Ver R. D. Lang. Outsider. Filosofia. Diário número 17, páginas 19 a 32. Ver também J. W. Dunn. Serialismo. Owen Barfield Rudolph Steiner. Outsider. Ideias. Como diferentes sistemas de conhecimento e crença as tratam. Diário número 18, páginas 42 a 57. Outsider. Literatura. Ver Fanfiction. Outsider. O. Colin Wilson. Diário número 20, páginas 46 a 51. Outsider. Matemática. Diário número 21, páginas 40 a 44. Ver também Srinivasa Ramanujan. Ver também Srinivasa Ramanujan. Outsider. Arte. Diário número 21, páginas 79 a 86. Ali estava referências a outros diários que não existiam. Diários 11, 17, 18 e 20. Os diários 3 e 5 existiam, é claro, então aquelas entradas eram seguras, exceto... Quanto mais olhava para elas, mais eu suspeitava que aquelas entradas não se referiam aos meus diários 3 e 5, mas a outros. As entradas estavam escritas com uma caneta que não reconheci. A tinta era mais fina e fluida, e a ponta da caneta mais larga do que a de qualquer caneta que possuo. Somado a isso, havia a própria escrita. Era a minha caligrafia, nenhuma dúvida quanto a esse fato, mas com diferenças sutis comparada com a caligrafia que emprego hoje. Um pouco mais arredondada e cheia. Em uma palavra, mais jovem.
Fui até o canto nordeste, escalei a estátua do anjo preso em uma roseira. Peguei minha bolsa carteiro de couro marrom. Tirei dela todos os meus diários além deste. Havia 9 deles, apenas 9. Não encontrei outros 20 que eu tinha esquecido sem nenhuma explicação até aquele momento. Examinei-os em detalhes, prestando atenção especial às capas e os números escritos nelas. Meus diários são pretos e eu enumero cada um com uma caneta de gel branco na parte inferior da lombada. Para minha surpresa, descobri que os 3 primeiros diários foram a princípio numerados de forma diferente. Foram numerados 21, 22 e 23, mas alguém tinha raspado o algarismo 2 no início, transformando-os em 1, 2 e 3. A rasura não foi feita com perfeição, a tinta gel é difícil de remover. E ainda era possível ver o fantasma da forma do 2. Fiquei sentado ali por um tempo, tentando compreender aquilo, mas não consegui concluir nada. Se o diário número 1, meu diário número 1, era originalmente diário número 21, então deveria trazer 2 entradas sobre Stanley Ovenden. Peguei-o, abri-o e fui até a página 154. Lá estava. A entrada era datada de 22 de janeiro de 2012 e tinha o título Biografia de Stanley Ovenden. Stanley Ovenden nasceu em 1958, em Nottingham, Inglaterra. O pai, Edward Francis Ovenden, era dono de uma loja de doces. Nome e profissão da mãe desconhecidos. Estudou matemática na Universidade de Birmingham. Começou a pesquisa de pós-graduação em 1981. No mesmo ano, assistiu a um dos famosos seminários de Lawrence Arne Sales, O Esquecido, O Limiar, O Transgressivo e o Divino. Logo depois, Ovenden abandonou a matemática e começou um doutorado em antropologia na Universidade de Manchester, sob a supervisão de Arne Sales. A primeira entrada terminava aí. Então, logo virei para a página 186, para a entrada intitulada O Desaparecimento de Maurizio Giussani. No verão de 1987, Lawrence Arne Sales alugou uma casa de campo chamada Casale del Pino, a 20 quilômetros de Perugia. Seus alunos preferidos, o conjunto seleto, foram com ele: Ovenden, Bannerman, Hughes, Catterley e D'Agostino. Certas tensões começaram a aparecer dentro do grupo. Arne Sales se tornou bastante sensível a qualquer observação ou pergunta que demonstrasse um comprometimento insuficiente com seu grande experimento por parte de quem falava. Qualquer pessoa que ousasse questioná-lo era submetida a uma violenta exposição de todas as falhas, pessoais e acadêmicas. Como consequência, a maior parte do grupo manteve um silêncio diplomático, mas Stanley Ovenden, que tinha uma espécie de insensibilidade quando se tratava da personalidade alheia, continuou a expressar dúvidas sobre o que estavam fazendo. Quando Tally Hughes defendeu Ovenden diante de Arne Sales, ela também se tornou alvo de uma porção generosa da cólera dele. A atmosfera em Casale del Pino ficou cada vez mais tensa, e como resultado, Ovenden e Hughes começaram a passar cada vez mais tempo longe dos outros. Fizeram amizade com um jovem, Maurizio Giussani, estudante de filosofia na Universidade de Perugia. A amizade parecia ter deixado Arne Sales muito alarmado. Na noite de 26 de julho, Arne Sales convidou Giussani e a noiva dele, Elena Marietti, para um jantar em Casale del Pino. Durante a refeição, Arne Sales falou sobre o outro mundo em lugar. Durante a refeição, Arne Sales falou sobre o outro mundo, um lugar onde a arquitetura e os oceanos se confundiam, e como era possível chegar lá. Helena Marietti pensou que Arne Sales falava metaforicamente ou então que descrevia alguma espécie de experiência psicodélica huxleyana. Ou então que descrevia alguma espécie de experiência psicodélica huxleyana. Marietti precisava trabalhar no dia seguinte. Como Giussani, ela era estudante de pós-graduação, mas durante o verão trabalhava como assistente jurídica no escritório de advocacia do pai,
em Perúgia. Por volta das 11 horas, a jovem deu boa noite. Entrou no carro, voltou para casa e foi para a cama. Os outros ainda estavam conversando. O grupo inglês havia prometido que um deles levaria Giussani mais tarde. Maurizio Giussani nunca mais foi visto. Arne Sales afirmou que tinha ido para a cama logo após a partida de Mariette e não sabia mais nada. Os outros, Ovenden, Bannerman, Hughes, Catterley e De Agostino, disseram que o estudante recusou uma oferta de carona e começou a caminhar para casa um pouco depois da meia-noite. A noite estava quente e iluminada pela lua. Giussani morava a cerca de 3 quilômetros de distância. 10 anos depois, quando Arne Sales foi ordenado pelo sequestro. 10 anos depois, quando Arne Sales foi condenado pelo sequestro de outro jovem, a polícia italiana reabriu o caso do desaparecimento. Porém, parei de ler e me levantei, respirando com dificuldade. Senti um forte ímpeto de arremessar o diário para longe. As palavras na página, com minha caligrafia, se pareciam com palavras, mas ao mesmo tempo eu sabia que não faziam sentido. Era um contrassenso, um disparate. Que significado poderiam ter palavras como Birmingham e Perúgia? Nenhum. Não há nada no mundo que corresponda a elas. Afinal de contas, o outro estava certo. Eu tinha me esquecido de muita coisa. E pior, no exato momento em que o outro declarou que vai me matar se eu enlouquecer, descobrir que estou enlouquecendo. Ou, se não estou louco agora, então com certeza já estive louco no passado. Estava louco quando escrevi aquelas entradas. Não arremessei o diário para longe, deixei-o cair no chão e fui embora. Quis estabelecer certa distância física entre mim e aquelas evidências de minha loucura. As palavras sem sentido, Perúdia, Nottingham, universidade, ecoavam em minha mente. Senti uma grande pressão, como se uma miríade de novas ideias estivesse prestes a invadir minha consciência, trazendo consigo mais loucura, ou então a compreensão. Atravessei depressa vários salões sem saber, ou me preocupar em saber para onde ia. De repente, vi diante de mim a estátua do fauno, a estátua que adoro acima de todas as outras. Lá estava o rosto calmo com um vago sorriso. Lá estava o dedo indicador posicionado apenas de leve contra os lábios. No passado, sempre pensei que ele queria me alertar de algo com aquele gesto. Cuidado, mas hoje parecia significar algo bem diferente. Shh, fique sossegado. Subi no pedestal e me joguei em seus braços, envolvendo meu braço em volta do pescoço, entrelaçando meus dedos nos dedos dele. Seguro naquele braço, chorei pela perda de minha sanidade. De meu peito emergiu um soluço amplo, forte, quase doloroso. Shh, ele me dizia. Fique sossegado. Resolvo cuidar melhor de mim. Entrada do 9º dia do 8º mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. Deixei o abraço do fauno e vaguei triste pela casa. Acreditava estar louco, ou ter estado louco, ou ainda estar ficando louco naquele exato momento. Independente de qual fosse o caso, tratava-se de algo assustador. Depois de um tempo, decidi que continuar dessa maneira não adiantava nada. Forcei-me a voltar para o terceiro salão do norte, onde comi um peixinho e bebi um pouco de água. Então, revistei todas as minhas estátuas favoritas: o gorila, o menino tocando símbolos, a mulher carregando uma colmeia, o elefante carregando um castelo, o fauno, os dois reis jogando xadrez. A beleza de todas elas me acalmou e me levou para fora de mim. As expressões nobres me lembraram de tudo que é bom no mundo. Esta manhã, sou capaz de refletir com mais calma sobre o que aconteceu. Reconheço que já estive muito doente no passado. Devia estar doente quando escrevi aquelas entradas em meu diário, ou não as teria preenchido com palavras bizarras como Birmingham e Perúdia. Mesmo agora, enquanto as escrevo, começo a ficar ansioso outra vez. Uma miríade de imagens se agita em minha mente, estranhas e angustiantes como um pesadelo, mas ao mesmo tempo de uma curiosidade familiar. A palavra Birmingham, por exemplo, traz consigo uma explosão de ruído, um lampejo de movimento e cor, e a imagem fugaz de torres e pináculos contra um pesado céu cinza. Tento me apoderar dessas impressões para examiná-las mais a fundo, mas elas logo desaparecem. Apesar de tudo isso, acredito que fui precipitado em desprezar as duas entradas como disparates. Algumas das palavras, universidade, é um exemplo,
É um exemplo. Parecem possuir algum significado. Acredito que se me propusesse a isso, poderia escrever uma definição clara do termo. Pensei sobre o que pode ser a explicação disso. Compreendo o acadêmico porque há estátuas de estudiosos com livros e papéis nas mãos espalhadas pela casa. Quem sabe eu tenha extrapolado a ideia de uma universidade, um lugar onde os estudiosos se reúnem a partir delas? Esta não parece uma hipótese muito satisfatória, mas é a melhor que consigo criar no momento. As entradas também incluem nomes de pessoas cuja existência é confirmada por outras evidências. O profeta mencionou Stanley Ubenden, então é claro que se tratava de uma pessoa real. Ele também tentou pensar no nome do belo jovem italiano, mas não conseguiu. Talvez fosse Maurizio Giussani. Por fim, ambas as entradas mencionaram alguém chamado Lawrence Arne Sales, e encontrei uma carta de Lawrence no primeiro vestíbulo. Em outras palavras, misturadas ao contrassenso dessas entradas, parece haver informações reais. Eu estaria errado se, em minha busca para descobrir tudo o que posso sobre as pessoas que viveram e ignorasse estas fontes. Em outras palavras, misturadas ao contrassenso dessas entradas, parece haver informações reais. Eu estaria errado se, em minha busca para descobrir tudo o que posso sobre as pessoas que viveram, ignorasse estas fontes tão importantes. Ficou claro que esqueci muitas coisas e é melhor enfrentar a situação. Agora tenho evidências de períodos de grave perturbação mental. Minha primeira e mais importante tarefa é esconder esses defeitos do outro. Embora eu não acredite que ele chegaria tão longe, a ponto de me matar por causa deles. É certo que olharia para mim com mais suspeita do que já o fez. Quase tão importante é a necessidade de me proteger contra o retorno da doença. Para este fim, resolvi cuidar melhor de mim mesmo. Não devo ficar tão absorvido em meu trabalho científico a ponto de me esquecer de pescar e acabar sem nada para comer. A casa fornece muita comida para uma pessoa ativa e trabalhadora. Não há desculpas para ficar com fome. Devo dedicar mais as minhas forças para consertar minhas roupas e fazer proteções para meus pés, que muitas vezes ficam frios. Pergunta: é possível tricotar meias com algas marinhas? Duvidoso. Refleti sobre a renumeração dos meus diários e concluí que eu mesmo devo tê-la feito. O que significa que 20 deles, 20 estão faltando. Um pensamento bastante alarmante. No entanto, ao mesmo tempo, faz sentido que haja diários desaparecidos. Tenho, como afirmei antes, cerca de 35 anos de idade. Os 10 cadernos que possuo cobrem um período de 5 anos. Onde estão os diários de minha vida pregressa? E o que fiz naqueles anos? Ontem, pensei que jamais desejaria ler ou folhear as entradas em meus diários novos. Ontem, pensei que jamais desejaria ler ou folhear as entradas em meus diários de novo. Imaginei-me jogando todos os 10 e o índice em uma maré furiosa, e pensei em como me sentiria aliviado por estar livre deles. Mas hoje estou mais calmo, menos suscetível ao medo e pânico. Hoje posso ver que existem motivos consistentes para estudar meus diários com atenção, até mesmo as partes malucas. Quem sabe, em especial, as palavras malucas. Em primeiro lugar, sempre ansiei saber mais sobre as pessoas que viveram e, por mais incompreensível que sejam, os diários parecem conter informações reais sobre elas, ainda que as apresentem de forma insólita. Em segundo lugar, preciso aprender o máximo que puder sobre minha loucura, ainda mais o que a desencadeia e como posso me proteger contra isso no futuro. Quem sabe, estudando o passado nas páginas do meu diário, eu seja capaz de entender essas coisas. Entretanto, é importante reconhecer que a leitura delas é, por si só, uma atividade desencadeadora de inquietação, dando origem a muitas emoções dolorosas e muitos pensamentos ruins. Devo, Devo proceder com cautela e ler apenas pequenos trechos de cada vez. O outro profeta o outro e o profeta afirmaram que a casa é, em si, uma fonte de loucura e esquecimento. Eles são cientistas e homens de intelecto. Quando duas autoridades tão impecáveis estão de acordo, acredito que deva aceitar as conclusões de ambos. A casa é a causa do meu esquecimento. Você confia na casa? Pergunto a mim mesmo. Sim, respondo a mim mesmo. Então, se a casa o fez esquecer, foi por um bom motivo. Mas não entendo o motivo. Não importa que você não entenda o motivo. Você é o filho amado da casa. Fique sossegado. Eu estou sossegado.
Silvia de Agostino. Entrada do 20º dia do 8º mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. Estou muito curioso sobre as outras pessoas que o profeta mencionou, então decidi começar meu estudo com Silvia D'Agostino e o pobre James Ritter, mas não procurei por eles de imediato. De acordo com meu plano de cuidar de mim, deixei passar uma semana e meia antes de ler o diário de novo. Passei esse intervalo de tempo realizando atividades cotidianas e calmantes. Pesquei, fiz sopa, lavei roupas, compus músicas na flauta que fiz com o osso de um cisne. Então, esta manhã, trouxe meus diários e o índice para o 5º salão do norte. Este salão contém a estátua do gorila e achei que a visão dele me concederia força. Sentei-me de pernas cruzadas no chão, de frente para o gorila. Abri o índice da letra D. Lá estava ela. De Agostino, Silvia, estudante de Arne Sales. Diário número 22, páginas 6 a 9. Abri a página 6 do diário número 22, que era meu diário número 2. Biografia de Silvia D'Agostino. Nasceu em 1958 em Leith, Escócia, filha de Eduardo D'Agostino, o poeta. As fotografias mostram uma mulher de aparência um pouco andrógina, atraente, bonita até, com sobrancelhas grossas e escuras, olhos escuros, nariz largo e queixo acentuado. Ela tinha uma cabeleira escura, em geral amarrada para trás, de acordo com Angharad Scott. D'Agostino não fazia concessões às ideias convencionais de feminilidade e apenas de vez em quando se importava com o que vestia. Quando adolescente, D'Agostino disse a um amigo que queria ir para uma universidade estudar morte, estrelas e matemática. Inconcebivelmente, a Universidade de Manchester não oferecia tal curso, então ela se contentou com matemática. Na universidade, ela logo descobriu Lawrence Arne Sales e os seminários dele. Aquele encontro moldou o resto da vida dela. A palestra de Arne Sales sobre comunicação com mentes do passado e vislumbres de outros mundos respondeu a todos os anseios cósmicos da jovem. A parte morte e estrelas que ela buscava. Assim que obteve o diploma de matemática, mudou para a antropologia com Arne Sales como orientador. De todos os alunos e acólitos de Arne Sales, D'Agostino era de longe a mais dedicada. Ele lhe cedeu um quarto na casa em que morava, em Whalley Range, e ela se tornou sua governanta e secretária não remunerada. D'Agostino tinha um carro, Arne Sales não dirigia, e parte de suas funções consistia em levá-lo para onde ele queria ir, incluindo a Canal Street, nos sábados à noite para conquistar rapazes. Em 1984, ela obteve o doutorado, não buscou trabalho acadêmico ou docente, ficando ao lado de Arne Sales e aceitando uma série de trabalhos-serviço para se sustentar. Era filha única e sempre foi muito próxima do pai e da mãe, em especial do pai. Em meados dos anos 1980, Arne Sales instruiu-a a romper com eles. De acordo com Angharad Scott, aquele foi um teste de lealdade. D'Agostino cortou todo contato com os pais e eles nunca mais a viram. Scott a descreve como poeta, artista e cineasta, além de relacionar as revistas em que os poemas dela foram publicados. Arcturus, Torn Asunder e Grasshopper. Até esta data não consegui encontrar quaisquer exemplares dessas revistas. O editor da Grasshopper, um homem chamado Tom Titchwell, também era amigo de Eduardo D'Agostino. Ele, Titchwell, manteve contato com Sylvia e repassava notícias dela para os pais. 2 dos filmes da jovem sobreviveram: Lua/Bosque e O Castelo. Lua/Bosque é uma obra cinematográfica. 2 dos filmes da jovem sobreviveram: Lua/Bosque e O Castelo. Lua/Bosque é uma obra cinematográfica singular e envolvente, admirada por críticos e fãs, fora do círculo usual de teóricos da conspiração de Arne Sales. Tem 25 minutos de duração e foi filmado em pântanos e bosques em torno de Manchester. Foi rodado em uma Super 8
em cores, mas a sensação é quase inteira monocromática. Bosques escuros, neve branca, céu cinza, etc., com manchas ocasionais de vermelho sangue. No filme, um hierofante de tempos remotos domina uma pequena comunidade. Ele dispensa um tratamento cruel aos homens e abusa das mulheres. Uma mulher o enfrenta para demonstrar poder e puni-la. Para demonstrar poder e puni-la, o hierofante lança um feitiço. A mulher atravessa um riacho, dá um passo e seu pé afunda no reflexo da lua. Ela fica presa na água. Não pode sair do reflexo da lua. O hierofante se aproxima e bate nela no lugar em que está indefesa. Ainda assim, a mulher não consegue se mover, abandonada. Ela pede aos viroeiros do bosque que a ajudem. Quando o hierofante passa pelo bosque, fica preso no remaranhado de viroeiros. Eles o amarram e o espetam. Ele não consegue se mover e acaba morrendo. A mulher é libertada do reflexo da lua. A mulher é libertada do reflexo da lua. Lua/bosque contém pouquíssimas falas e as que existem são incompreensíveis. A mulher e o hierofante falam uma linguagem própria que em nada corresponde à nossa. A verdadeira linguagem de Lua/Bosque é uma imagística simples e nítida: lua, escuridão, água, árvores. O outro filme conservado de D'Agostino é ainda mais estranho. Não tem título, mas em geral é chamado de O Castelo. É filmado em Betamax e a qualidade é muito ruim. A câmera percorre várias salas enormes, supostamente em castelos ou palácios diferentes. Não é possível que estejam vendo uma mesma construção. É amplo demais, simples assim. As paredes são cobertas de estátuas e poças de água. As paredes são cobertas de estátuas e poças de água se aglomeram no chão. De acordo com pessoas que acreditam nessas coisas, este é um registro de um dos outros mundos de Arne Sales, mais provável que aquele descrito em seu livro de 2000, O Labirinto. Outras pessoas tentaram determinar as locações a fim de provar que não é um filme de outro mundo, mas até a presente data nenhum local foi identificado de forma conclusiva. Anotações com a caligrafia de D'Agostino foram encontradas junto com o castelo, mas estão no mesmo código peculiar do último diário dela e permanecem impenetráveis. Ao que parece, D'Agostino manteve um diário durante a maior parte de sua vida adulta. Os primeiros volumes, 1973 a 1980, foram guardados na casa dos pais dela, em Leith. Estão escritos em inglês. Outro diário da época de seu desaparecimento, primavera de 1990, foi encontrado no consultório médico em que ela trabalhou. Esse diário emprega uma mistura estranha de hieróglifos e descrições de imagens, possivelmente oníricas. Em inglês, Angharad Scott fez várias tentativas de decifrá-lo, mas não chegou a lugar algum. No início da década de 1990, D'Agostino trabalhava como recepcionista em um consultório em Whalley Range. Ela fez amizade com um dos médicos de lá, um homem mais ou menos da mesma idade, chamado Robert Alstead. A essa altura, parecia bem menos apaixonado por Lawrence Arne Sales do que antes. Ela contou a Alstead que sua vida era uma labuta, mas sempre seria grata a Arne Sales, porque ele havia aberto as portas de um mundo mais bonito, e ela era feliz nele. Alstead não soube o que pensar disso. Mais tarde, ele contou à polícia que tinha certeza de que ela não estava sob efeito de drogas. Se estivesse, nunca teria permitido que ela trabalhasse no consultório. Quando Arne Sales descobriu sobre a amizade com Alstead, teve um de seus acessos de ciúme característicos e exigiu que ela deixasse o trabalho. Desta vez, D'Agostino se recusou. Na primeira semana de abril, ela não apareceu para trabalhar. 2 dias depois de seu desaparecimento, o Dr. Alstead chamou a polícia. Ela nunca mais foi vista.